E aí, segunda série, tudo certo? Aqui é a professora Raquel de Literatura. Estou aqui novamente para conversar com vocês sobre mais um conteúdo literário. Hoje a gente vai dar seguimento ao conteúdo de vanguardas europeias, só que falando mais especificamente da literatura. E o que é interessante de falar especificamente da literatura? É justamente o fato de a gente focar no modernismo, tanto em Portugal e posteriormente a gente vai ver, né, no Brasil, mas se aproximando um pouco mais do tipo de arte que é a arte da palavra, que é o conteúdo das nossas aulas principalmente, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala em modernismo em Portugal, existem dois principais autores os quais vocês precisam lembrar: o Mário de Sá Carneiro e principalmente o lindo, maravilhoso, querido Fernando Pessoa, tá? O mestre dos aforismos, né? Aquele que tem as frases mais utilizadas no Facebook, ao lado da Clarice Lispector, né? No Facebook, nas redes sociais como um todo, enfim, justamente porque ele deixou uma mensagem bem reflexiva e bem filosófica no mundo, né? Então é por isso que ele acaba sendo aí bastante lembrado pelas pessoas, tá? Então o conteúdo poético dele é bastante relevante, tá? O conteúdo desse tópico, né, do modernismo em Portugal, você consegue encontrar lá na apostila 14, módulos 81 a 84, mas hoje a gente vai focar no módulo 81 e 82 especificamente, tá? Então são os capítulos 34 e 35, a partir da página 36. Como eu havia falado para vocês, quando a gente fala em modernismo, a gente tem que lembrar dessa vertente literária das vanguardas europeias. E é muito importante a gente lembrar do contexto em que as vanguardas aconteceram para lembrar e relacionar esse conteúdo das vanguardas europeias, esse contexto das vanguardas europeias com o contexto do modernismo, perfeito? Então vamos pensar. O modernismo, a literatura modernista, olha para o mundo, olha para a realidade com essa possibilidade de nova criação, de deixar de lado aquilo que passou, deixar de lado o passado artístico, o passado literário, para tentar pensar em um novo tipo de arte, um tipo de arte que esteja compatível com um novo tipo de sociedade que está surgindo. E esse novo tipo de sociedade que está surgindo, galerinha, é uma sociedade que, olha só, viveu o pré, a guerra e o pós-Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Então, esses conflitos mundiais experienciados pela comunidade internacional, né, pelas pessoas que viviam nessa época, são muito importantes porque eles vão denotar uma certa decepção frente ao mundo, frente às pessoas, frente àquilo que a nossa humanidade está mostrando, escancarando, né, pra gente. E aí a arte ela surge então como uma possibilidade de nos acolher, nos resgatar aí dessa depressão, desse pessimismo, né, durante a Primeira Guerra Mundial e pós-Primeira Guerra Mundial. É um período marcado, então, também pela Revolução Russa e pós-Revolução Russa, tá? A gente está falando ali do início do século XX, tá? Você também tem uma nova potência mundial se alavancando, que são os Estados Unidos. Eles passam a ser a receber uma certa importância no cenário internacional, e Portugal, já que a gente vai falar de modernismo em Portugal, também começa a viver uma certa depressão. De novo, Raquel, de novo, Portugal aqui vivendo uma certa depressão. A gente não pode esquecer, gente, que eles têm um ego bastante inflado por conta das conquistas marítimas. E aí, todo momento de perda para a nação portuguesa é uma perda muito profunda, uma perda muito grande, porque pensa bem, né? Como pode uma nação que se colocou tão à frente de outras em determinado momento histórico, se deixa levar por outros momentos, tá? Então é um momento em que Portugal está passando a disputar as suas colônias africanas para outras grandes potências. Então ela começa a sofrer uma certa perda e a nação portuguesa está completamente desolada. Então é um momento em que os portugueses eles precisam se apegar em alguma coisa. E, inclusive, nesse momento, eles se dividem, tá? Entre aqueles que vão olhar para o passado com um certo saudosismo e vão engrandecer esse passado das grandes conquistas marítimas, e aqueles que falam, cara, olha só, esquece o passado, vamos aproveitar o modernismo aí, né? Vamos aproveitar o futuro, vamos aproveitar a modernização e vamos em frente, vamos olhar para frente. Então, você tem aí esses dois pensamentos
pensamentos, né? Não são somente esses, mas você tem principalmente esses dois pensamentos em voga aí no contexto modernista português, tá? O que importa é que você tem uma literatura que tem uma atitude completamente inovadora e reverente, com a valorização, olha só, na poesia, por exemplo, do verso livre. O que é o verso livre? Um verso que não tem nem rima e nem métrica, ou seja, não tem um padrão a ser seguido. A linguagem do poeta não é mais uma linguagem inspirada nos clássicos ou inspirada numa certa língua padrão. Não, é uma linguagem mais coloquial, a linguagem do povo, como a gente diz, tá? E a comunicação, ela passa a ser mais o que direta, sem meandros, sem ficar se desviando, né? Fingindo que vai falar alguma coisa e acabar não falando, ou se fazendo de difícil, não, uma linguagem bem mais direta, tá? E aí, obviamente, você tem, por alguns poetas, uma certa ausência da rigidez de pontuação. Alguns poetas não utilizam pouco ou não seguem a norma padrão para poder utilizar a pontuação. Você tem uma valorização bastante significativa do prosaico, ou seja, do cotidiano, tá? Olhar para o cotidiano, olhar para aquilo que está acontecendo naquele momento, por isso que o presente é extremamente valorizado. E se o presente é extremamente valorizado, você tem o quê? Com o modernismo, assim como outras vanguardas europeias, a reação contra o passado, a reação contra o clássico, aquilo que está estático e parece que, né, passa o tempo e não muda, tá? Então você tem aí uma tentativa de mudança, tá? Se para melhor ou para pior, não sabemos, é uma mudança, tá? Vamos lá. Eu falei para vocês então, né, que a sociedade moderna, a sociedade desse início do século XX, é uma sociedade que tem aí uma divisão de pensamento bastante interessante, porque de um lado você vai ter os saudosistas que vão lembrar do passado, vão sentir orgulho dos feitos portugueses, ao mesmo tempo você vai ter também os integralistas, que são aqueles que querem resgatar a grandeza da nação, e aqueles que querem, olha, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para frente, vamos seguir, vamos tentar fazer o nosso e ver o que fica disso tudo, tá? Muito bem. Aqui você tem também poetas, escritores interessados pela vida interior. Olha só, galerinha, a gente já viu isso nas vanguardas europeias, né? Existe o expressionismo, existe também o surrealismo, que são vanguardas das outras artes que vão se inspirar na nossa vida interior e não na vida somente exterior. Tá? Não somente do que a gente faz da pele para fora, mas também aquilo que a gente sente da pele para dentro, aquilo que a gente é da pele para dentro, tá? Isso vai ser bem importante aí para os modernistas. Quando a gente fala em modernismo europeu, lá em Portugal, especificamente, tá? A gente divide essa escola literária em 3 fases, tá? Ou 3 gerações, se você preferir. A primeira geração é chamada de geração Orfeu, ou Orfismo. Ela tem início lá em 1915 e ela se chama Orfismo justamente por conta da publicação da revista Orfeu. É uma revista que reuniu 3 grandes escritores, principalmente, eu já vou falar dela, tá? Quem são esses escritores também, mas ela só durou apenas 2 números. Tanto que eu até coloquei aqui para vocês a Orfeu número 1 e a Orfeu número 2, tá? Por que ela só durou 2 números? Porque o financiador dessa revista, que era o Mário de Sá Carneiro, um dos poetas que a gente vai ver hoje, cometeu suicídio. E como ele financiava a revista, com o seu falecimento, acabou a revista, não tem mais nada o que fazer. E aí, o que dá seguimento, então, ao orfismo, né? Esse primeiro movimento moderno que rompe com o passado, o presencismo, tá? Essa segunda geração, ela tem esse nome justamente por conta da revista, deixa eu puxar ali para cima, justamente por conta da revista Presença, tá? Então, olha só, presencismo. Num primeiro momento, essa revista ela vai dar continuidade àquilo que a geração de Orfeu, a geração orfista, essa primeira geração iniciou, tá? Mas conforme essa revista vai durando, ela dura ali até meados de 1940, mais ou menos, mas conforme essa geração vai durando, ela vai sofrendo aí determinadas modificações. E aí rompem com o presencismo em alguns momentos chega a ser bastante subjetivista, tem aí um apelo individualista, em alguns momentos chega até a ter características do ultra-romantismo, tá? Então, só para você ter uma noção aí, que parece uma estética, assim, que
não tem muito a ver com os modernos necessariamente, né? Então, o que acontece? Alguns escritores rompem com essa revista, rompem com as ideias do presencismo, com essa geração, e fundam essa terceira geração, que aparece ali na geração de 40, 1940, que é o neorrealismo. Olha só, neo, novo, realismo, que tem a ver com a escola literária realista que a gente já aprendeu, né? Então, uma nova maneira de olhar para a realidade. Quando a gente estudou o realismo, você já consegue fazer essa relação, né? O realismo é aquela escola literária que vai fazer com que a gente olhe para o cotidiano, mas para a realidade nacional, ok? Não é só para as coisas boas, não, e é principalmente para as mazelas da humanidade. Tanto que a gente tem aqui grandes escritores da segunda geração moderna brasileira, a gente não viu ainda, mas a gente vai ver, que vão influenciar essa geração. Eu posso trazer aqui para vocês a influência, por exemplo, do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos é um escritor que escreveu Vidas Secas, escreveu sobre a dificuldade do homem do Nordeste, do Norte, enfim, né, de fazer aí a sua luta pela sobrevivência, de ter a sua luta pela sobrevivência. Você tem também ainda o Jorge Amado, que escreveu um livro que é o Capitães da Areia, tá? Capitães da Areia, que vai falar aí sobre os meninos de rua que foram abandonados completamente pelas suas famílias e que foram abandonados completamente pelo Estado e são obrigados aí a roubar para poder sobreviver, tá? Então você tem aí a exploração das mazelas humanas sendo tópico na literatura, justamente para mostrar os problemas da sociedade, tá? Então essa terceira geração ela vai romper com as anteriores e vai se aproximar mais do realismo, mas claro, com novas características, por isso o neorrealismo, tá? Uma das grandes obras que representa essa terceira geração moderna em Portugal é Gaibels, que é um romance do Alves Redol, inclusive esse é um nome que eu destacaria mesmo, tá? Da estética neorrealista, tá? Mas o que você tem que lembrar? Esse livro é um livro que é muito semelhante aos livros dos brasileiros que eu citei para vocês. Então é um livro que vai falar sobre a luta que determinados lavradores têm para melhores, na verdade, né, condições de vida, porque eles são trabalhadores completamente explorados pelos seus patrões, tá? Então esses lavradores, eles querem melhores condições de trabalho, eles querem melhores condições de vida. A gente vai ver em vários momentos da obra a questão da exploração sexual da mulher, tá? Então você tem aí várias temáticas sendo abordadas pelos neorrealistas. De todas as três gerações, qual é a geração que mais se destaca? A primeira geração, porque é a primeira geração que tem o objetivo de romper. Consegue entender? Então a gente vai falar sobre ela. Então eu contextualizei essas três, mas o que importa pra gente é pensar aqui no orfismo, tá? Então quando a gente fala no orfismo, ou na geração Orfeu, que recebe esse nome por causa da revista Orfeu, tem três nomes que você tem que lembrar. O Fernando Pessoa, esse carinha aqui do chapeuzinho elegante, certo? O Mário de Sá Carneiro, esse bochechudinho aqui, e o Almada Negreiros, perfeito? Então, esses três portugueses aqui são os principais representantes do modernismo em Portugal. A gente não pode esquecer que todas as fases do modernismo em Portugal, olha só, teve a colaboração brasileira, a colaboração de autores brasileiros. Inclusive, na primeira publicação da revista Orfeu, você tem a presença de alguns autores brasileiros aqui publicando. Então, sempre, né, Portugal e Brasil, porque a gente está falando da língua portuguesa, né, colaboram aqui no modernismo, tá? Então, quais são os ideais do orfismo? Esse olhar para frente, vamos ignorar o passado, vamos nos importar com o modernismo, a modernidade, com a velocidade, olha só que lembra um pouco o futurismo, vamos nos importar com a técnica, com as máquinas, vamos nos importar com as múltiplas visões de ver as coisas, vamos dar voz a vários poetas diferentes, a vários escritores diferentes, vamos abrir um pouco essa estética literária, vamos deixar que os escritores tenham liberdade para poder escrever, tá bom?
Então, esses são os principais ideais. E aí a gente tem o quê? Um orfismo propondo uma reforma, gente. É uma reforma não somente mental, mas principalmente literária, cultural, tá? Com o objetivo de fazer com que Portugal não fique mais atrasada com relação às demais vanguardas europeias, com o objetivo de fazer com que Portugal também se insira nessas vanguardas europeias, tá bom? Então isso é bem importante, tá? De um lado, você tem alguns escritores valorizando em algumas das suas obras um saudosismo português, por outro lado, você tem também escritores valorizando o cosmopolitismo, ou seja, né, essa Portugal, essa Lisboa, essa Coimbra, acadêmica, universitária, boêmia, e ao mesmo tempo que convive com diversas culturas ao mesmo tempo, ok? Então você tem esse choque aí, né, de duas gerações, digamos assim, e de dois pensamentos, tá? Você tem essa revista que é financiada pelo Mário de Sá Carneiro, eu já havia falado sobre isso, né? Muito bem. Sobre o Mário de Sá Carneiro, galerinha, olha só. Esse poeta que é muito importante, esse escritor, na verdade, não é só poeta, que é muito importante para a primeira geração moderna, que é a geração Orfeu, ele é importante justamente porque ele vai causar esse estranhamento juntamente com o Fernando Pessoa, né? É ele quem vai iniciar o movimento moderno em Portugal com o lançamento da revista. E aí, em 1915, ele publica um poema que se chama Manucure, que faz todo mundo ficar assim, caramba, que troço mais doido é essa poesia, né? Então, na poesia, ele diz assim: acompanha comigo que eu vou dar uma lidinha aqui, tá? Na sensação de estar polindo as minhas unhas, súbita sensação inexplicável de ternura, tudo me inclui em mim piedosamente. Entanto, eis-me sozinho no café, de manhã, como sempre, em bocejos amarelos, de volta às mesas apenas, ingratas e duras, esquinadas na sua desgraciosidade bucal, quadrangular e livre pensadora. Fora, dia de maio, em luz e sol, dia brutal, provinciano e democrático, que os meus olhos delicados, refinados, esguios e citadinos nem podem tolerar e apenas forcados suportam em náuseas. Daí ele continua, né? Toda a minha sensibilidade, enfim, é um poema bastante longo. Mas só para você ter uma noção, nesse pequeno trechinho que eu trouxe para você, o cara começa falando que está polindo as unhas, e aí ele está, olha só, tá polindo as unhas, tá sentindo uma certa ternura em fazer isso, mas ele tá sozinho no café e ao redor dele só tem um monte de mesa quadrada e lá fora é dia de maio. Estão conseguindo ver que parece que não existe uma continuidade, existe uma ruptura, existem fragmentações daquilo que aquele olhar do eu poético está vendo e fazendo e sentindo? Ok. Essa é a pegada do modernismo, ok? Não existe aí um apego à formalidade estética, perfeito? Então ele causa bastante polêmica com esse poema. Se você quiser ler na íntegra, eu deixei aqui, ó, nessa nuvenzinha, o link para você clicar, tá? Então depois acessa lá no Qualquer Arquivos, no slide, que dá tudo certo, tá? Ele nasce em Lisboa, o Mário de Sá Carneiro, tá? Vai se formar em Direito, galerinha, certo? Tem uma amizade bastante forte com o Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa vai guardar as correspondências com que os dois trocavam, tá? E vai publicar após a morte do Mário de Sá Carneiro, e aí é por isso que a gente conhece a personalidade desse escritor, justamente porque esse pessimismo e desespero é percebido não somente nas suas poesias, como também, gente, olha só, nas cartas que ele envia para o Fernando Pessoa, tá? Do Mário de Sá Carneiro, além das poesias, o que eu quero destacar para vocês é uma obra de conto, é um conto, na verdade, que ele escreveu que se chama Confissão de Lúcio, tá? Eu também deixei aqui para vocês ó, no finalzinho, tá? É uma obra meio autobiográfica que vai falar sobre o quê? Sobre o relacionamento amoroso entre dois amigos, que os críticos literários dizem que na verdade seriam as duas personalidades do autor, tá? Então esses dois amigos são, na verdade, o Ricardo e o Lúcio, tá? Ó, as Confissões de Lúcio. E são dois amigos que terão aí um relacionamento homossexual ao mesmo tempo que tem um triângulo amoroso com a Marta, que é a mulher do Ricardo. Não vou dar muito spoiler não, tá? Mas eu trouxe aqui dois trechinhos dessa história para você degustar. Notem que é tudo muito sugestivo, não é tudo completamente explícito não, tá, gente? É bem sugestivo mesmo, porque essa temática é uma temática cara para o autor e aí, para a sociedade em que ele vive, ele não poderia ser explícito, consegue entender? Mesmo já, né, os portugueses ou a Europa como um todo sendo moderninhos, tá?
E Marta, que beijo tão desgraçado. Parece impossível que ainda não saiba dar um beijo. Não tem vergonha? Anda, Ricardo, ensina-o tu. Rindo, o meu amigo ergueu-se, avançou para mim, tomou-me o rosto, beijou-me. Notem que não tem aqui nada explícito dizendo onde esse beijo foi, tá? A gente é que tem aí a gente é que é meio pervertidinha, a gente acha que foi o beijo na boca, né? E aí ele fala: o beijo de Ricardo fora igual, exatamente igual, tiver a mesma cor, a mesma perturbação que os beijos da minha amante. A amante é a Marta, tá? Então o Lúcio e a Marta eram amantes adúlteros aí, né? Porque a Marta era casada com o Ricardo, tá? Eu sentira-o da mesma maneira. Então, olha só. A Marta é casada com o Ricardo, mas tem um relacionamento com o Lúcio, mas na verdade o Lúcio também tem um relacionamento com o Ricardo, tá? Então, só para você ter aí a noção da trama dessa história, se você quiser fazer a leitura, deixei o link lá para você poder saber. Gente, eu vou deixar o exercício para vocês resolverem, coloquei aqui o gabarito, tá? Para vocês resolverem em casa. Se vocês tiverem dúvida, apareçam no plantão, hein? Tô sentindo falta de vocês. Vamos lá. Além do Mário de Sá Carneiro, nós temos nessa geração aqui o Fernando Pessoa. Ou será que a gente vai chamá-lo de Fernando Pessoas? Ué, Raquel, por que você está falando isso? Galera, eu tô falando isso porque o Fernando Pessoa, ele foi um grande mestre, o mestre não só do fingimento, mas o mestre da personificação. Ele personificava outras personalidades, outras formas de existir, formas de ver o mundo, formas de estar o mundo na hora de escrever. Isso mesmo, foi um poeta que escreveu e assinou com o próprio nome, ao mesmo tempo que escreveu e assinou com outros nomes. E aí você poderia dizer, Raquel, então ele usou pseudônimos? Não, gente. Pelo contrário, ele criou novas personalidades para essas pessoas que escreveram, que na verdade era ele mesmo. E aí, criando essas novas personalidades, ele tinha que fazer todo um exercício cognitivo para criar as suas poesias, os seus contos, né, enfim, as suas prosas, de acordo com o pensamento dessa personalidade que ele criou. Então, pensa o esforço, né, artístico que o Fernando Pessoa tinha que fazer para poder criar essas múltiplas personalidades, tá? Quando o Fernando Pessoa escreve como ele mesmo, a gente chama esse escrever como ele mesmo de ortônimo, tá? Então, você vai encontrar lá Fernando Pessoa ortônimo. São os poemas que ele assinou como Fernando Pessoa. Nesses poemas, você vai ter a temática do fingimento poético, a dor de pensar, uma certa nostalgia da infância, angústia existencial, ao mesmo tempo em que você tem aí um resgate dos grandes feitos portugueses, tá? Então aqui tem um poeminho, olha só, que já vai falar sobre fingimento poético. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não. Eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Sentir? Sinta quem lê. Eu gosto do Fernando Pessoa porque né, taca a pedra mesmo ali, não tá nem aí, a gente que, né, que não fique doidinho, ou que fique doidinho, se ficar, o que ele pode fazer, né? O Fernando Pessoa, ele nasce então em Lisboa, tá, galerinha? Vive mais tempo do que o Mário de Sá Carneiro. O Mário de Sá Carneiro viveu só 26 anos e cometeu suicídio, né? O Fernando Pessoa não, durou um pouquinho mais, tá? Ele passa um tempo na África do Sul, escreveu parte dos seus livros em inglês, tá? Tem alguns dos livros, inclusive, que ele escreve primeiro em inglês e depois é que recebe lá a tradução para o português. Não completou o seu curso de letras. Tem aí uma forte, como é que eu vou dizer assim, colaboração com as pesquisas e com as publicações de vanguarda, tá? E tem sua obra dividida em lírica e nacionalista. Onde, na verdade, você vai encontrar a obra lírica do Fernando Pessoa, num livro chamado Cancioneiro, tá bom? Então, se você buscar lá no domínio público Cancioneiro, lá você vai ter toda a obra lírica do Fernando Pessoa. E se você procurar pelo livro Mensagem, você tem aí grande parte da obra nacionalista, aquela obra que conversa com Camões, que vai engrandecer os grandes feitos portugueses, tá? As conquistas marítimas portuguesas. Quais são as características principais do Fernando Pessoa como ele mesmo? Fernando Pessoa ortônimo. A utilização da medida velha, 7 sílabas poéticas normalmente, tá? Não precisa ficar lembrando disso, né, gente? Porque você vai analisar os poemas, você vai ver os poemas, tá? A valorização dos versos curtos. Então, ó, a gente tá falando de um poeta aqui moderno, um poeta que vai quebrar, que vai romper com aquilo que veio anteriormente, né? A gente antes tinha falado de poesia
poesia o quê? Simbolista e poesia parnasianista. Então, olha só, é um poeta que vai quebrar com tudo isso, né? A linguagem bastante simples, com o objetivo justamente de comunicar aquilo que ele gostaria, né? Vai privilegiar a razão, tá? E, querendo ou não, vai provocar uma certa visão mais equilibrada, não tão exagerada quanto os poetas simbólicos, por exemplo, simbolistas, por exemplo, tá? E tem em grande parte dos seus poemas, olha só, teor reflexivo e bastante filosófico, tá? Paradoxo e metalinguagem são alguns dos elementos que você encontra, tá, gente? Olha só, Autopsicografia é um dos poemas mais famosos do Fernando Pessoa, como ele mesmo. E nesse poema ele diz assim: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Então, olha só, ele finge, é um poeta que finge que sente uma dor, mas na verdade ele sente essa dor. Então, a gente, quando vai ler a poesia dele, tudo que a gente consegue enxergar é o quê? É a dor que esse poeta retrata, mas não a nossa própria dor, consegue entender? Então ele vai fazendo aqui umas certas reflexões. Aqui, ó, deixa eu comentar só com vocês, é uma fotinha minha do lado do Fernando Pessoa, eu, amicíssima de Fernando Pessoa, né? Quando eu fui para Portugal, para Lisboa, visitei lá o bairro Chiado, na frente do Café A Brasileira, tem essa estátua aqui. Então, se um dia vocês forem para Portugal, retornarem para Portugal, enfim, visitarem Portugal, visitarem Lisboa, não se esqueçam de procurarem lá pela estátua em bronze do Fernando Pessoa e faz um clique, tira uma fotinha que é cult, tá, galera? Vale a pena, vale a pena. Vamos lá. O último poema que eu queria mostrar para vocês, esse poema aqui, que faz a intertextualidade com Camões, tá? Mar Português é o nome, olha que bonito. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, além do cabo das tormentas, tá? Tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Olha que bonita essa frase. Deus ao mar o perigo e o abismo deu. Então o mar, essa figura tão perigosa, ao mesmo tempo, olha só, é paisagística. Mas nele é que espelhou o céu. Por que o mar é paisagístico? Porque é o espelho do céu. Olha que bonito isso, gente, tá? Então aqui nesse poema você tem o aspecto nacionalista do Fernando Pessoa. Fechou, galerinha? Esse era o meu recado. Aqui tem o roteiro de estudos para vocês, módulos 81 e 82. Na próxima aula a gente se encontra para continuar falando sobre Fernando Pessoa. Façam os exercícios e venham ao plantão. Fechou? Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau.